Oi, gente, tudo bom? Bem, a gente está aqui para fazer a apresentação, tá, inicial da disciplina Ética e Direito Socioculturais. Bem, a gente vai fazer uma introdução à ética, né, os seus postulados básicos iniciais para a formação docente, né? Então, os princípios éticos, né, que contribuem para a prática educativa. Para isso a gente vai seguir, né, um sumário, um roteiro, né? A gente primeiro vai dar uma introdução e falar sobre o que é ética. A gente vai fazer alguns comentários iniciais sobre o Sócrates, né, considerado o pai, né, da moral e a ética na Grécia Antiga. E a gente vai falar da importância da ética, né, para a formação docente, ok? E inicialmente, para que a gente tenha uma ideia clara sobre ética, a gente primeiro tem que diferenciar ética de moral e também diferenciar a ética do direito. Tanto a moral como o direito, e também como a ética, vão tratar de determinados postulados, né, de comportamentos sociais. Tá? Ou seja, podem se aproximar esses campos e essas áreas. Né? Tanto a moral ela se aproxima do direito, como o direito se aproxima da ética, mas os campos são campos diferenciados, são distintos, são campos distintos. Né? Só para que vocês tenham uma ideia, a diferença básica entre moral e direito é que o direito ele é uma instância de valores de fora para dentro do indivíduo, enquanto a moral é uma instância de valores, né, de dentro do indivíduo para fora. Tá? O direito ele se exerce de fora, né, são leis, né, que exercem uma certa coerção sobre o indivíduo. O indivíduo é coagido, mas é coagido externamente, né, de fora para dentro. Já a moral também é uma espécie de coerção, de postulados, né, de postulados, né, vamos dizer assim, de leis, costumes, mas ocorre de dentro, essa coerção vem de dentro para fora. Tá? E, basicamente, a diferença entre ética e moral já está na própria etimologia da palavra. Vejam, a etimologia da palavra moral ela está ligada à concepção de costume ou costumes. Ela vem de monos, no latim, ou mores, né? No sentido de conjunto de normas e regras adquiridas por hábito, né? Ou seja, são aqueles costumes que vão passando de geração para geração, de pais para filhos. Já a ética vem do grego ethos, e significa analogamente modo de ser, ou caráter. Vejam, é uma coisa mais íntima, uma coisa mais profunda. A moral parece que está mais internalizada no indivíduo. Ou seja, é o modo de ser daquele indivíduo. É o modo de ser, de se comportar, de agir, entendeu? Dele, próprio do indivíduo. Enquanto forma também adquirida e conquistada pelo homem. Então, tanto a moral como a ética, vejam, tá? Elas são regras, são postulados e são construções históricas sociais. Tá? A gente, né, o humano, né, as sociedades humanas, eles vieram desenvolvendo isso ao longo do processo histórico e social. E aí a gente tem que ter em mente, né, que com o desenvolvimento das ciências, a ética também se tornou um campo de estudos. Né? Segundo Adolfo Sanches Vasquez, a ética também é uma teoria. Na verdade, ela é uma teoria, entendeu? E ela, na verdade, é uma teoria que comporta procedimentos de investigação, de explicação, e é uma determinada investigação e explicação sobre um determinado comportamento humano, uma determinada experiência humana. E que experiência é essa? É a experiência da moral. Entendeu? Na sua totalidade, diversidade e variedade. Então a ética estuda a moral, estuda os comportamentos morais, estuda as regras, entendeu? E os padrões de costumes que os humanos desenvolvem, tá? Ok? Então a ética como ciência e como toda teoria, então ela tenta explicar, esclarecer, investigar uma determinada realidade, elaborando conceitos correspondentes. É por isso que a gente vai ver ao longo do desenvolvimento dos estudos éticos, né, que em cada momento histórico existe um pensamento diferente sobre a ética. Né? Na época da era cristã, um pensamento que a gente chama de ética cristã, desenvolvida, por exemplo, por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino, por inúmeros outros padres da igreja, né?
E a ética moderna, que se inicia, por exemplo, com Kant, a gente tem um outro postulado, uma outra forma de pensar. Isso já é o século o quê? Século XVIII, século XIX, né? Ou mesmo se a gente voltar atrás, lá em Sócrates, Platão, Aristóteles, vamos também ter um outro princípio ético, uma outra concepção, uma outra forma de comportamento, entendeu? De compreender a ética, tá? Então a ética é explicação daquilo que foi ou é, e não uma simples descrição. Não me cabe formular juízos de valor sobre a prática moral de outras sociedades, de outras épocas, em nome de uma moral absoluta ou universal. Então, a ética como ciência, ela não é, de forma alguma, algo absoluto ou algo universal. É claro que a gente vai ver, em alguns autores, um pensamento universal sobre a ética. Em Kant, né? Existe um pensamento universal sobre a ética. O dever, ele é algo universal, segundo Kant. Na ética cristã, a gente também vai ver uma ética universal, né? Postulados universais, né? Então, é diferente, né, da ética grega, em alguns momentos, né? É óbvio que a ética grega, ela não é tão universalista como a ética cristã e a ética kantiana. Muda, né? Vai mudando ao longo do processo histórico, ok? E, óbvio, né? Então, ela não cabe à ética, né, determinar valores absolutos ou morais, mas deve antes explicar a razão de ser desta pluralidade e dessas mudanças de moral. Não esqueçam, a gente está falando da ética como ciência, tá? Isto é, deve esclarecer o fato de os homens terem recorrido a práticas morais diferentes e até opostas. Portanto, a ética estuda uma forma de comportamento humano que os homens julgam valioso, além disso, obrigatório e inescapável. Então, a ética trata dessas questões. Óbvio que se a gente voltar ao conceito, né, de ética, aquele conceito etimologicamente, falando da ética como caráter, cada indivíduo vai desenvolver o seu caráter ético, né? Ele pode ser universal, o indivíduo pode tomar ele como um valor universal. Por exemplo, a defesa dos direitos humanos, né? Você pode ter esse caráter ético, entendeu? Esse modo de ser que é seu, individualmente seu, entendeu? E você acha que ele deve ser universalizado. Ou seja, todos os humanos devem se basear nesse caráter, entendeu, de direitos humanos. Óbvio que isso é particular do indivíduo, mas pode se tornar algo coletivo, tá, ok? Mas aí, então, vamos lá. Então, a ciência, a ética, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano, que é justamente esse comportamento moral, entendeu? A ética não é a moral, portanto, não pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições. Vale, a gente tem que ressaltar isso, tá? Sua missão é explicar a moral efetiva e, nesse sentido, pode influir na própria moral. Seu objeto de estudo é constituído por vários tipos de atos humanos, os atos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto. Então, veja, a ética como ciência tem como objeto a moral, mas a ação moral que importa a ética é a ação consciente e voluntária. Não adianta, por exemplo, né, se um indivíduo está dirigindo um carro, né, e um pedestre passa na frente dele, né, abruptamente. Ele, para não atropelar o pedestre, ele desvia o carro, sobe na calçada, mas acaba atropelando outro pedestre. Vejam, esse movimento que ele fez não foi um movimento voluntário. Ele fez isso involuntariamente. Consequentemente, isso não é uma ação que a ética vai se preocupar em estudar. Entendeu? Ali não tem um ato moral, entendeu? Porque o indivíduo não fez aquilo voluntariamente. Ele fez até consciente, mas não foi voluntário. Tá? Então, a ação precisa ser voluntária. E outra, a ação precisa também afetar outros indivíduos. Por exemplo, se eu estou em casa sozinho e arroto, né, na cozinha da minha casa, aquela ação ela não afeta ninguém. Consequentemente, aquilo ali não tem importância para a ética. Tá? A gente vai dar continuidade no próximo slide falando, entendeu, um pouco mais sobre essas questões. Ok? Então, dando continuidade aqui à nossa aula de apresentação da disciplina ética e direitos socioculturais, então a gente viu que a ação ética, né, ou a ação que importa aos estudos éticos,
deve ser uma ação consciente e voluntária e uma ação que afete outros indivíduos. Tá? Já falando um pouco de Sócrates, né, que é considerado o pai da moral, né, só para a gente ter uma concepção histórica, né, os estudos éticos eles se iniciam justamente com o aparecimento da filosofia, né, e esses estudos eles vão começar historicamente justamente na Grécia Antiga. São os filósofos gregos, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão se debruçar sobre as concepções, né, ou vão se preocupar sobre essas concepções e esses postulados de comportamento que posteriormente a gente terá como nome ética, né, e esse ethos, né, propriamente falando. Né? O Sócrates não deixou nada escrito, mas a gente tem como os escritos de Platão e os próprios escritos de Aristóteles, né, que tem duas grandes obras sobre ética, Ética Nicômaco e Ética a Eudemo, né, que trata sobre essas questões. Mas Sócrates é o estopim inicial. Né? E veja, né, Sócrates ele esforçava-se para encontrar a verdadeira realidade que, segundo ele, deveria ser descoberta no interior de cada um. Por isso o seu lema, conhece-te a ti mesmo. E aí vejam, né? Isso nos remete diretamente à etimologia da palavra ética, modo de ser, caráter. Tá? Ou seja, o próprio Sócrates, né, já acreditava que esse processo estava interiorizado dentro do homem. E bastava o homem se conhecer a si mesmo para tentar encontrar, entendeu, a melhor forma de agir, a melhor forma de se portar ou o melhor modo de ser. É por isso que a ética tem início nesse momento histórico. E aí vejam também outra coisa muito importante, né? O Sócrates, né, ele vai afirmar que o bem e o mal estão relacionados com o conhecimento e a ignorância. Ou seja, quem pratica o bem conhece. Ou seja, para você praticar o bem, você tem que ter conhecimento. Quem pratica o mal é uma pessoa que desconhece ou uma pessoa que é ignorante. A ignorância é o desconhecimento, né? E, consequentemente, você erra ou você pratica uma ação má porque você não conhece, né? E o Sócrates tinha como lema, né, que o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, vejam, é muito importante os estudos iniciais socráticos, né, porque eles vão dar o pontapé inicial para um desenvolvimento de vários outros estudos relacionados ao comportamento humano e como nós devemos agir. E por que isso se torna interessante ou importante para a prática educativa? Vejamos o que Paulo Freire ele nos diz, né, nesse livro, né, que é muito interessante, né, A Pedagogia da Autonomia. Mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, valorar, intervir e escolher, de decidir, de romper, e tudo isso nos fizemos seres éticos, né? A gente se faz ser ético por causa dessas capacidades que nós temos, de comparar, valorar, intervir, escolher, decidir, romper, a gente rompe com isso, né? Só somos porque estamos sendo. Está sendo é condição entre nós para ser, ou seja, um modo de ser de cada indivíduo ou o próprio humano, né? Não é possível pensar os seres humanos longe sequer da ética, portanto, ou quanto mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética entre nós, homens e mulheres, é uma transgressão. Mas por que uma transgressão? Porque nós nos tornamos humanos a partir do momento que nós criamos as próprias regras e os nossos modos de ser. Diferentemente dos animais, temos essa característica. É por isso que transformar a experiência em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, ou seja, né, o seu caráter formador. E aí vejam, né, é justamente essa importância, ou é isso que liga a ética ao processo educativo. Esse caráter de formação do indivíduo, que é de extrema importância para a construção do seu modo de ser, entendeu? Que cada um, posteriormente, entendeu, vai adquirindo ao longo do processo de desenvolvimento. Bem, gente, a gente encerra essa apresentação aqui e a gente volta logo mais, entendeu, com novas concepções sobre a ética. Valeu, muito obrigado. Um abraço, até mais, gente.